vai falar sobre uma tribo diferente, porque eles gostam de chamar carro de carruagem, televisor de teletroscópio, como fariam assim os antepassados dos avós. Eles são seguidores do steampunk, uma tribo contemporânea que cultua o século XIX. Cris, não é nada fácil conceituá-los. Steampunks, movimento que começou nos Estados Unidos e tem a literatura como berço, é um estilo de vida. Vamos conhecer um pouco mais dessa tribo com a repórter Natália Arcuri. Que tal uma Maria Fumaça? Lembra dela? Agora, coloque ali dentro passageiros que parecem ter saído do túnel do tempo. Elegantes, discretos e vestidos de um jeito que não se via desde a independência do Brasil. Parece até cena de novela, mas não é nada disso. Esta não é uma viagem no tempo. Estamos em pleno século XXI. A Maria Fumaça funciona como no século XIX. É uma raridade do Memorial do Imigrante aqui no estado de São Paulo. Já esse pessoal aí na frente foi mais difícil de encontrar. São os vitorianos ou steampunks, uma tribo ainda pequena aqui no Brasil. Quer saber por que eles se vestem assim e o que eles gostam de fazer? Então aguarde até a nossa próxima parada. Chegamos ao nosso destino, São Paulo, início do século XX. E é nessa época que esse pessoal aqui, os steampunks, se inspiram. Inclusive, cada um tem o seu nome. Eu quero que vocês se apresentem, por favor. Sou Madame Catherine Huygens. Lady Claudine. Lord Fire. Mrs. Black Churchill. Lady Bella. Lady Rose. Mrs. Kate. O movimento steampunk surgiu nos Estados Unidos na década de 80, mas só chegou ao Brasil há uns 5 anos. O nome vem da união de 2 termos. Steam quer dizer vapor e punk é uma referência a cyberpunk, ficção científica que mostra o homem dominado pelas máquinas. Por onde passa, o grupo chama a atenção. A gente vê assim outras tribos, né, que a gente tá mais habituado, mas não a primeira vez. A família do seu Juste se encantou com a Cássia, uma estudante de 16 anos que decidiu seguir os costumes de pelo menos 200 anos atrás. E todo mundo fica curioso, que foi uma época que marcou, né? As mulheres eram finas, guardadas dentro de casa, não podiam sair para nada. Então cada gesto da luva é uma coisa que significa um horário do dia diferente. Que nem agora, essa posição da luva é para amanhã. Aí mais acima é às 4 da tarde, o dia inteiro é à noite. Nossa, entendeu? Era muito detalhe. Aprendendo, vivendo e aprendendo. As mulheres eram muito educadas na época. Este é o clã de Eduardo Castellini, ou Lord Fire, como prefere ser chamado. O grupo tem aproximadamente 2 anos. É apenas uma das lojas espalhadas pelo Brasil. Calma, eles não vendem nada, não. O termo loja é inspirado nas unidades maçônicas, tão comuns no século XIX. Cada estado brasileiro tem a sua, que se dirige a um conselho nacional. Organizados, não? Balada para eles é passear em museus e curtir um chá da tarde. E por que será que eles procuraram justo esta tribo? A ideia de ser steampunk é resgatar o bonito e o legal de uma época que já não existe mais. É fazer parte do grupo novo, mais nada do que isso, né? Mas ele é totalmente ligado à literatura. Mas de onde será que saem as roupas dos steampunks? Bom, alguns reviram o baú das bisavós, outros preferem os brechós, mas o que essa galera gosta mesmo é de procurar estes itens especializados em ateliês como este aqui. São vestidos, chapéus, saias, casacos, uma infinidade de cores e modelos. Entre os acessórios, destaque para os camafeus e relógios de bolso.
Maicon, o dono da loja, dá uma aula de moda vitoriana. Quais eram as maiores características das roupas daquela época? Óbvio, tudo longo, né? As pessoas não mostravam a pele. Babados, tinha muito babado, muita renda. Os tecidos eram grossos, mas sempre de algodão. Então, assim, apesar de grossos, eles não esquentavam tanto quanto hoje em dia. Ele explica que é possível acompanhar na moda as mudanças na sociedade. Com a virada do século, na década de 1910, começou a entrar mais a praticidade e sair um pouco do luxo. Então você vê os vestidos mais lisos, menos volume nas saias. Sequinhos. Mais sequinhos. Mas ainda tudo muito coberto, né? Você tem, claro, aquelas coisas de cancan, pernas à mostra, mas aí são as cortesãs, são as atrizes que somente na casa de show. Você não via elas assim no dia a dia, né? Sinônimo de poder eram os corsês, esta peça que modela a cintura, e uma curiosidade assustadora. Como o pessoal casava cedo, tinha que fazer meninas de 12, 13 anos parecerem mulher. Então, a técnica que eles usavam era apertar a cintura, fazer uma cintura onde não existia para dar um corpo feminino a uma criança, né? Eu queria entender essa transformação que as pessoas sofrem na tentativa, né, de reviver aquela época. Teria como me transformar assim? Primeira coisa que eu te aconselho a fazer é pôr um vestido, né? Mulheres não usavam calças, pelo menos não a maioria. Então eu vou fazer essa transformação. No fim da reportagem, vamos ver se eu sobrevivi ao corset. Até já. Alguns podem achar que os vitorianos são apenas mais um grupo. Já outras pessoas acreditam que não passa de um bando de malucos. Para tirar a dúvida, fui conversar com uma psicóloga. O problema é quando as pessoas criam uma realidade à parte e negam aquilo que é a realidade que elas teriam que viver. E não é isso que acontece, né? Normalmente essas tribos surgem e elas vão ter, né, que perceber, para que isso seja saudável, até que ponto a fantasia que elas criam, esse cenário que elas trazem para essa realidade é compatível com todo o resto. Se a gente parar para pensar, a época que os steampunks representam não é assim tão diferente da nossa. É que entre os séculos 19 e 20, as pessoas experimentaram um ritmo frenético de novas descobertas científicas, como as máquinas a vapor e a eletricidade. Era a chamada Revolução Industrial. Hoje em dia, essas máquinas já não nos surpreendem. É que hoje a gente vive uma revolução tecnológica que os steampunks fazem questão de acompanhar à sua maneira. Dá só uma olhada no que eu encontrei na casa do Lord Fire. Esse livro, na verdade, é um notebook. Ele é um livro, né? Um caderno, um notebook. Eu falei o nome, tinha que condizer um pouco mais com o que ele é. E a gente transformou. E essa transformação você mesmo que fez? Sim, as pessoas não vendem isso. A gente costuma dizer que hoje em dia o moderno, o tecnológico, ele é muito clean, ele é muito seco. E tem mais. MP3 revestido com madeira, caixas de som e fones de ouvido customizados. O aposento de Lord Fire ainda é repleto de armas inventadas pela noiva dele, a Lady Helena. O arsenal é inspirado na ficção. Filmes como Van Helsing e Sherlock Holmes são os preferidos. O que o cinema não mostra são os valores resgatados pelos vitorianos do século XXI, como o cavalheirismo e as gentilezas. O feminismo da década de 60 perdeu isso de o homem colaborar com a dama. Hoje em dia isso é visto como uma forma de machismo. E não, é uma cordialidade, né? Não pode ser tão extremista assim. O casal nada convencional explica que não vive os personagens 24 horas por dia. É impossível você sair pra rua assim todo dia, as pessoas vão achar que você é um maluco. Uma coisa a gente incorpora alguns elementos, o brinco, agora tá na moda os brincos de pérola.
colar, gargantilha, o relógio de bolso. Eu comecei a andar com leque na bolsa, porque é muito prático. O espartilho para sair à noite é uma peça espetacular, porque ela combina com tudo. Falando em trajes, minha transformação em vitoriana está quase no fim. Antes, preciso passar pela tortura do corset. Aperta daqui, amarra dali e pronto. Ganho um visual que nem minha bisavó sonhava em ter. Depois de uma viagem no tempo e muitos centímetros a menos na cintura, eu cheguei a este visual completamente vitoriano, com direito até à sombrinha daquela época e esse corset que realmente é difícil de sobreviver. As mulheres sofriam muito naquela época, viu? Por isso, eu me despeço logo desta reportagem, mas é claro, no maior estilo vitoriano, revoar.